Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou. Hoje eu queria falar sobre o dólar. O dólar. Você deve ter visto que ultimamente o dólar subiu muito, mas muito mesmo. No ponto de várias famílias pensarem: será que eu quero ver tanto Mickey assim? Mas e se eu te contar que essa fase de valorização do dólar já passou e o mercado tá neutro? Ou seja, sem tendências claras para cima ou para baixo. Bom, pelo menos é isso que avalia o gestor do fundo Komodo do Itaú Asset, Ryan Takemoto. Segundo ele, do ponto de vista técnico, o mercado agora está neutro em relação à moeda brasileira. Ele disse assim, abre aspas, os nossos indicadores de posicionamento, bem como o sentimento anedótico dos investidores, se tornaram mais negativos, o que acreditamos que na margem reforça o apelo de possuir uma posição neutra, fecha aspas. O que diabos ele quis dizer com isso? Vamos entender juntos hoje. E também vamos falar sobre algo trágico que está acontecendo em Los Angeles. Los Angeles mergulhou em seu pior desastre natural em décadas, com incêndios florestais impulsionados por rajadas de vento com a força de um furacão que destruíram bairros prósperos, mataram pelo menos 5 pessoas e também forçaram a fuga de mais de 100 mil residentes. Ok, então vamos falar sobre tudo isso hoje, lembrando que estamos de volta ao nosso ritmo normal. Começou 2025 já, então comentem aqui no episódio de hoje, comentem também a música que tocou antes do episódio começar pra você, pra gente atualizar a nossa playlist exclusiva, a trilha do dia, que inclusive você encontra aqui na descrição do episódio. Bora começar falando de dólar, economia. O dólar ele disparou 13% nos últimos 3 meses de 2024 e bateu o recorde histórico, como a gente viu, intradiário a R$ 6,31 em 18 de dezembro. Isso em função da frustração do mercado financeiro com as medidas de contenção de despesas apresentadas pelo governo do presidente Lula. O real figurou entre as divisas de pior desempenho do ano. O fundo liderado por Takemoto, que detém 2,7 bilhões de reais em ativos sob gestão, não tem nenhuma alocação de risco relacionada aos ativos locais. O foco está principalmente nos mercados de juros de outros países emergentes. Para o gestor, que tem passagem pela Blue Crash, o comportamento do mercado brasileiro é atípico, dado a dinâmica recente da curva de juros e também o atual nível de prêmio de risco embutido nos mercados locais. A forma com que os ativos domésticos operam no momento, abre aspas, é tão desconectada do resto do mundo que por hora nossa estrutura não é a mais apropriada para esse mercado, fecha aspas. Isso disse Takemoto. Embora avalie que as preocupações fiscais continuem sendo uma questão global, a situação do Brasil parece se destacar, segundo ele. Além disso, o real, que poderia ser um excelente candidato para alocação em um mundo de volatilidade decrescente, parece ter fatores específicos que se sobrepõem às métricas mais tradicionais de precificação, segundo ele. Tá, mas quais são as apostas? Bom, o Komodo ele tem as maiores exposições em juros no México e Polônia. O fundo possui ainda visões favoráveis com Egito e Nigéria, países em que também detém posições. A curva de juros americana está justa, enquanto as taxas europeias aparentam estar baixas, mas com significativos riscos de queda, segundo o gestor. Em um mundo de altos déficits fiscais, como na Europa, nos Estados Unidos e em muitos países da América Latina, ele afirmou que a África do Sul e República Tcheca apresentam um lado positivo. O Komodo foi lançado em setembro de 2024 e integra a estrutura do multimesas da Itaú Asset. O multimesas da gestora está estruturado em 15 pods, como são conhecidas as células de gestão dessa estrutura, e detém aproximadamente 80 bilhões de reais sob gestão. E para você que não entendeu nada do que eu falei agora, um resumo: o dólar subiu muito por causa da desconfiança nas políticas do governo, mas agora o mercado está mais em equilíbrio. Mas mesmo assim, o fundo que eu citei, ele prefere investir em outros países por considerar o Brasil ainda um pouco instável. E bora falar um pouco sobre o que está acontecendo em Los Angeles, que tem impactado o país como um todo. O impacto econômico total ele ainda não está evidente até que as chamas sejam contidas por lá. Mas a AccuWeather estimou os danos e as perdas econômicas em 52 bilhões de dólares a 57 bilhões de dólares, o que mostra que esse pode se tornar o pior incidente de incêndio florestal da história da Califórnia, dado o número de estruturas que podem ser queimadas. Na noite de quarta-feira, um novo incêndio florestal começou a se expandir lentamente em Hollywood Hills, enquanto os bombeiros lutavam para conter 2 outros incêndios de grandes proporções, um na enclave costeira de Pacific Palisades e outro em Pasadena. Atualmente, há 5 incêndios em Los Angeles.
O incêndio de Sunset provocou ordens de evacuação que abrangiam uma área densamente povoada com marcos importantes como o TCL Chinese Theater e o Dolby Theater, sede do Oscar, estendendo-se até uma seção do Hollywood Boulevard. Partes de Beverly Hills também estão sob aviso de evacuação. Os incêndios florestais queimaram mais de 27 mil acres e transformaram a vida na segunda maior cidade dos Estados Unidos. Casas e empresas foram incendiadas, escolas e estradas foram fechadas, a qualidade do ar despencou e milhares de moradores desabrigados procuram vagas em hotéis ou buscaram abrigo com amigos e familiares. O presidente Joe Biden cancelou uma viagem planejada para a Itália na quarta-feira, isso poucas horas antes de sua partida, e citou a necessidade de ajudar a monitorar a resposta aos incêndios. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, chamou o desastre de grande. Ela disse durante uma entrevista coletiva na noite de quarta-feira que ela viu a linha de frente do incêndio de Palisades e é impressionante. Imagens de televisão mostraram casas em chamas no bairro de Studio City e helicópteros jogando água em Hollywood Hills na noite de quarta-feira. Na noite anterior, as aeronaves do Corpo de Bombeiro ficaram paradas devido aos ventos intensos, dificultando os esforços para combater os incêndios florestais. É esperado que os ventos marítimos que têm alimentado os incêndios florestais com rajadas acima de 129 km por hora durem até quinta-feira, e outra tempestade de vento pode ocorrer na próxima semana sem chuva no meio. Desde o terremoto de Northridge em 1994, nenhum desastre havia afetado tanto as vidas ao mesmo tempo na cidade. Em Palisades, casas multimilionárias foram incendiadas quando os bombeiros retiraram mais água dos hidrantes do que o sistema podia fornecer, deixando-os secos e forçando a cidade a trazer tanques móveis. As chamas se aproximaram do litoral de Malibu, onde os moradores enfrentaram a possibilidade de fugir de um incêndio florestal pela segunda vez em um mês. Praticamente toda a comunidade de Altadena estava sob ordem de evacuação obrigatória devido ao incêndio mortal Eaton, que irrompeu na noite de terça-feira no sopé das montanhas de San Gabriel. Bom, o estado tem enfrentado uma série de incêndios nos últimos anos, a maioria dos quais atingiu áreas rurais ou cidades menores, mas não uma metrópole de mais de 12 milhões de habitantes. As autoridades ainda não determinaram o que causou cada um dos incêndios que irromperam ao redor da cidade na terça-feira e quarta-feira, à medida que a tempestade de vento se intensificava. A Califórnia tem um longo histórico de incêndios florestais provocados por linhas de transmissão de energia com ventos fortes. Em consequência, as ações da Edison International caíram 10% na quarta-feira, pois os investidores questionaram se o equipamento da empresa desempenhou algum papel nesse incêndio. A concessionária disse que o incêndio de Palisades não estava em seu território, mas está revisando suas operações em torno dos incêndios de Eaton e Hearst. A Southern California Edison desligou a eletricidade de mais de 170 mil residências e empresas locais na esperança de evitar mais incêndios. Até mesmo os moradores de Angeles, longe dos incêndios, foram afetados. Museus, parques temáticos, mercados de produtores rurais e restaurantes fecharam suas portas. O time de hóquei Los Angeles Kings adiou seu jogo planejado para a noite de quarta-feira no centro de Los Angeles, enquanto um jogo de basquete do Lakers na quinta-feira estava em risco. Os ventos secos de Santa Ana continuarão a soprar das montanhas até sexta-feira, disse Nick Nausler, oficial de operações e ciência do fogo do Centro de Previsão de Tempestade dos Estados Unidos. Essas rajadas ainda podem alimentar comportamentos perigosos de incêndio se houver algum incêndio ativo, mesmo que sejam mais fracos do que os que Los Angeles teve de enfrentar até agora. Abre aspas. Dado a qualidade do fogo que temos no local, qualquer condição de Santa Ana será problemática para os bombeiros e para o público em termos de propagação do fogo, fecha aspas. Isso disse Nausler ao acrescentar que outra rodada de ventos secos pode chegar no início da próxima semana. Ele conclui dizendo que as pessoas precisam ficar atentas e preparadas. E bora ler aqui alguns comentários. Eu já reparei que vocês estão de volta aqui no podcast. Espero que vocês tenham passado bem esse período de recesso. No episódio passado eu perguntei se tem alguma compra que vocês sempre sonharam em fazer, mas que ainda não fizeram. Isso eu perguntei porque eu citei que Donald Trump quer comprar a Groenlândia. E Banjúlia disse que ela tá há um tempo para fazer clareamento dentário. Muito bom, eu fiz uma vez, eu lembro que, nossa, o dente fica muito sensível. Essa é a parte ruim. Camille Medina diz assim, o Trump é tipo, qual fanfic vou inventar hoje? Léo Pereira diz, toda vez que você fala ETA, eu entendi eita. E diz que tocou Touch de Cat's Eye feat. Yin Jun. Não conheço.
Hannah diz, Eta era como minha irmã me chamava quando tava aprendendo a falar. Mas me ocorreu, Eta não seria facilmente o nome de um filho desse sujeito chamado Elon Musk? Esse elemento chamado Elon Musk. Nossa, total. Acho que o próximo é provável que ele se chame assim mesmo. E vocês também comentaram as músicas que tocaram antes do episódio, que eu vou adicionar na playlist A Trilha do Dia. Então se você quer conhecer artistas novos ou aumentar o seu gosto musical, saiba que essa playlist tá bem aleatória e você encontra ela na descrição do episódio. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez, até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.